O tema da nossa aula de hoje é a tipicidade, bem como vamos iniciar uma das causas de exclusão da ilicitude, que é a legítima defesa. Nós estamos estudando o conceito analítico de crime, um conceito que é dividido em três partes, um conceito tripartido. O crime, para ele existir, ele deve ser um fato típico, antijurídico e culpável. Esse primeiro substrato do fato típico tem por elementos uma conduta, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e tipicidade. Conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Visto o fato típico, passamos ao estudo das excludentes de ilicitude, que também são 4. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Visto esse substrato, ainda é necessário analisar se há alguma causa que vá isentar o agente de pena, verificando na culpabilidade a imputabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa e o potencial conhecimento da ilicitude. O que nós vimos até agora foi o fato típico. Analisamos a conduta, uma conduta que tem que ser exteriorizada, tem que ter finalidade, tem que ter consciência, tem que ter vontade. Essa conduta tem, ou ela é dolosa, ou ela é culposa, feita, realizada através de uma ação ou de uma omissão. E aí a gente fez todo esse estudo. Passamos a analisar o nexo de causalidade, essa relação, esse elo que se faz entre a conduta e o resultado. Vimos as teorias a respeito do nexo causal. E passamos ao estudo do resultado, trazendo a teoria naturalística, teoria normativa jurídica. Vimos também a apreciação desses 3 elementos. Faltando o fato, a tipicidade. O que é a tipicidade? Tipicidade é o 4º elemento do conceito de crime no substrato do fato típico. Através da tipicidade é que nós verificamos se o fato que foi praticado, ele tem uma descrição no Código Penal. Uma descrição que traga a conduta praticada descrita no ordenamento jurídico penal. Tanto o preceito primário, que é a descrição da conduta, quanto o preceito secundário, que é a culminação de pena, o quanto de pena. E essa tipicidade nós vamos estudar na aula de hoje e apresento agora um slide para facilitar esse caminho de estudo. Tipicidade decorre do princípio da legalidade, que preconiza que um fato somente pode ser considerado crime se a lei anterior que assim defina. Artigo 5º, inciso 39 do texto constitucional, repetido pelo artigo 1º do Código Penal. Os tipos penais são modelos de conduta, descrições abstratas que reúnem os elementos essenciais para se considerar um fato humano como crime. Então, dentro desse conceito trazido aí, dado pela doutrina, nós vamos entender que a tipicidade é a definição do crime. Só que essa definição do crime é no texto legal, no Código Penal. A descrição da conduta com cominação de pena. Somente haverá o crime se houver definição. Vai de encontro ao princípio da legalidade. Não existe crime se não houver tipicidade, se não houver uma descrição do fato praticado dentro do ordenamento jurídico. Não tem como.
é uma garantia do cidadão. Bom, eu vou praticar esse fato porque não é crime. Esse fato é um fato lícito. Ou, se não é um fato lícito, eu vou praticar, eu decido praticar, mas sei exatamente qual a pena que é combinada e que o máximo de pena que eu possa vir a ter contra mim. Está dentro também da legalidade a garantia de que eu decido cometer o crime, mas sei exatamente o máximo de pena que poderá vir a ser imputada à minha pessoa pela prática da conduta. A tipicidade, então, decorre do princípio da legalidade. Há de haver a descrição, a definição do fato praticado dentro da lei. E não dá para empurrar uma conduta, um texto. Não dá para, olha, é parecido com esse texto que aconteceu. A descrição é quase isso. Não, não pode. Tem que ser uma justa posição, uma aglutinação perfeita entre o fato praticado e o que está descrito na norma penal. Na aula passada eu dei esse exemplo da lei ambiental que trata de crimes contra os animais. E aí eu falei que o abandono de animais não está descrito na lei como crime. Abandono de animais não está descrito na lei. Não tem lá, abandonar animal, pena, reclusão de tantos a tantos anos. Não existe. O que se tem é você abandonar o animal e esse abandono caracterizar maus tratos. Se foi um abandono que está sendo considerado como maus tratos, como um abuso, eu abandonei o meu animal de estimação colocando ele numa BR, no meio dos carros. Mas só o fato de haver o abandono, eu coloco um gato perto da livraria do livreiro Gabriel na Unifor. Qual crime? Nenhum, não tem crime. Eu não tenho mais condições de custear, de pagar ração, de levar a veterinário, e coloquei lá uma pessoa que eu sei que vai bem cuidar do animal. Veja aí o artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A lei sanção, que foi uma lei, que é uma lei agora de 2020, a lei 14.064, ela inseriu na lei ambiental o parágrafo 1º ao artigo 32. Diz o seguinte: quando se tratar, é o parágrafo 1º A, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Mas, mesmo com a alteração legislativa, não foi trazido no texto legal a questão do abandono de animais. Maltratar um animal é uma coisa, praticar ato de abuso é uma coisa, ferir, mutilar é uma coisa, e outra é o abandono de animais. Mas há um projeto de lei tramitando ainda para que esse abandono ele constitua crime. A tipicidade na doutrina, ela é classificada em tipicidade formal e tipicidade material, que vem a ser uma e a outra. A tipicidade formal é a adequação do fato concreto praticado ao modelo abstrato que a lei descreve como crime. Então, basta haver a descrição no texto legal do fato praticado que é crime. Essa é a teoria da tipicidade formal. Basta a descrição
da conduta para ser considerado como crime. O sujeito subtraiu das lojas americanas uma barra de chocolate, subtraiu um piper. Esse fato constitui a descrição do artigo 155. Aparentemente, sim. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Só que essa possibilidade é formal, é a forma. Formalmente, essa conduta praticada aparenta ser o que está descrito na lei, no artigo 155 do Código Penal. Essa é a tipicidade formal. Já a tipicidade material, ela vai além. Os bens jurídicos protegidos pelo direito penal, além de serem aqueles de maior importância, devem ter sido lesados ou expostos ao risco. Relação com os princípios da lesividade, insignificância e intervenção mínima. A tipicidade material, ela vai além da simples existência de um tipo que descreva a conduta que foi praticada. A necessidade de não haver a contradição aos princípios constitucionais, aqueles princípios constitucionais que nós estudamos, quer estejam expressos ou implícitos no texto constitucional, no artigo 5º. Portanto, fere a tipicidade material fazer com que uma pessoa que subtraiu um piper de uma loja, de um supermercado, fazer com que responda pelo artigo 155 do Código Penal, em detrimento da insignificância. O resultado é absolutamente insignificante. O texto penal não traz, o legislador não perdeu tempo em trazer dispositivos legais que sejam bagatelares, que sejam insignificantes, que não trazem qualquer violação ao bem jurídico por sua insignificância. E aí a gente lembra daqueles vetores que o Supremo Tribunal Federal trouxe em relação à insignificância, que nós estudamos quando do princípio da insignificância propriamente dito. Então, a tipicidade formal diferencia da tipicidade material. Forma, basta a descrição. Tipicidade material vai além da descrição, é necessário não contrariar os princípios constitucionais. Tem também uma teoria que é chamada de tipicidade conglobante. Quem idealizou, ou pelo menos quem pegou a fama pela idealização dessa teoria, foi o Eugênio Raul Zaffaroni, argentino. Teve uma questão de prova do Tribunal de Justiça do Pará, que perguntava simplesmente, falava sobre tipicidade conglobante e perguntava quem era o seu autor. E aí traziam vários nomes, entre os quais o do Eugênio Raul Zaffaroni. Tipicidade conglobante. Quando se fala em tipicidade conglobante, devemos entender que para uma conduta ser considerada típica, ela deve ser proibida pelo ordenamento jurídico como um todo, considerado globalmente. Então, vai abarcar tanto tipicidade formal quanto tipicidade material. Pegou tudo. Até aí, ok. Para Fernando Capês, autor de Direito Penal, quando algum ramo do direito civil, trabalhista, administrativo, processual ou qualquer outro permitir o comportamento, o fato será considerado atípico. O direito é um só e deve ser considerado como um todo. Um bloco monolítico, não importando sua esfera,
a ordem é conglobante. Seria contraditório autorizar a prática de uma conduta por considerá-la lícita e, ao mesmo tempo, descrevê-la em um tipo como crime. Para a teoria da tipicidade conglobante, o exercício regular do direito afasta a própria tipicidade. Exemplo, um lutador de MMA que soca o adversário. Os casos de estrito cumprimento de dever legal também excluiriam a própria tipicidade. Exemplo, Carrasco que mata o condenado. Do que, então, o Eugênio Raul Zaffaroni ele vem a fundamentar essa teoria da tipicidade conglobante. Quando a gente estuda o exercício regular de um direito, o estrito cumprimento de um dever legal, a gente está estudando causas de exclusão da ilicitude, no segundo substrato do conceito analítico de crime. O Zaffaroni, ele está entendendo com a tipicidade conglobante que essas situações, tanto o estrito cumprimento do dever legal quanto o exercício regular de direito, devem ser estudados na tipicidade. Você já vê como primeiro substrato e não no segundo. Você já analisa essas situações no primeiro. Exemplo, um oficial de justiça. O oficial de justiça vai até a residência de um cidadão em decorrência de uma ordem judicial para confisco de bens. O oficial de justiça vai lá e subtrai esses bens por força da ordem judicial. Cometeu algum crime? Oficial de justiça? Não, cometeu crime não. Mas, na letra fria da lei, ele não subtraiu coisa alheia móvel? Subtraiu coisa alheia móvel. Então, é o 155 do Código Penal. Bom, mas... E aí é o pensamento do Zaffaroni. Como é que a gente vai entender, considerar típica uma conduta que ela não está em contradição ao ordenamento jurídico, já que é em virtude de lei, que a lei determinou e o juiz é o representante da lei, é através do juiz que há esse mandado de busca. Então, a tipicidade conglobante nada mais é do que trazer esses elementos, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito, para ser analisado na tipicidade. Porque o fato não seria típico. Não precisaria você ir para o segundo substrato para já detectar que essa conduta do oficial de justiça, ela não é crime, porque ela não tem tipicidade. Em uma tipicidade conglobante chamada pelo Zaffaroni. Nós vamos ainda estudar e entender o que vem a ser o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de um direito. Funções do tipo penal. Esse tipo penal, quais são as funções dele? Para que ele serve? Primeira função, seletiva, de limitar e individualizar as condutas penalmente relevantes. Então, vai para o legislador. O legislador que tem um papel fundamental, importante, de selecionar aqueles bens jurídicos e trazer no ordenamento jurídico penal somente condutas que realmente são graves, que realmente são perniciosas à sociedade. Não deve estar impondo como crime todas as condutas. No trânsito, você vai descrever como crime a lesão corporal culposa, o homicídio culposo, o racha no trânsito, a embriaguez ao volante, a omissão de socorro, mas você não vai colocar crime com o estacionamento proibido, o excesso de velocidade, parou em cima da faixa de pedestre, não vai fazer isso. Por quê? Porque vamos selecionar. Então, a função do tipo penal é selecionar apenas aquelas condutas mais graves e mais perniciosas à sociedade para proteção do bem jurídico. Função motivadora.
fazer com que os destinatários se motivem a se abster de prática de condutas tipificadas. Função motivadora. Olhe, meus amigos, não cometam essas situações, esses crimes, essas condutas, porque o ordenamento jurídico penal está descrevendo aqui elas como crime. E olha aqui a pena. Olha como é alta a pena. Então, vai motivar a todos a não estarem cometendo crimes. Como é essa motivação? Através da descrição de condutas e, em sequência, a combinação de pena. Função de garantia traz o ideal de segurança jurídica que o princípio da legalidade busca fornecer. Garante que somente aqueles comportamentos que têm tipicidade, que se ajustam perfeitamente, podem ser punidos. Então, a garantia do cidadão. Código Penal é minha Bíblia. Bíblia do bandido, é? Tem gente que chama. Por quê? Porque está a garantia dele aqui. Descrição de condutas, combinação de penas. Então, eu vou olhar isso daqui e ver se dá para mim. Epa, tem um aqui que é pena de morte. Ah, esse eu não pratico, não. Ah, mas nosso ordenamento jurídico não tem. Opa, então dá para mim. Qualquer crime aí, não passando de 30 anos, eu enfrento, eu pratico. Mas é uma garantia de que você sabe exatamente o que está descrito como crime e trazendo, então, o seu direito de ir, vir e permanecer. Porque somente o Estado irá lhe perseguir caso você tenha praticado alguma conduta que está descrito no texto penal. Aí o Estado vai exercer o seu ius puniendi, seu direito de punir aqueles que transgrediram a norma. Função indiciária da ilicitude. De certa maneira, é uma função processual, lá do direito processual penal, essa função indiciária ou da ilicitude, que até eu vou falar da teoria da indiciariedade, lá no último slide, que tem a ver com essa função indiciária da ilicitude. Muito próxima à função selecionadora, com a diferença de enfatizar o fato de que, em certas circunstâncias, a pena não será aplicada, ainda que tenha havido a conduta típica. Um exemplo, havendo homicídio, o processo criminal já pode ser instaurado. Assim, se tratar de legítima defesa, isso será discutido durante o processo. O que é que ele está dizendo com essa função indiciária? Que, havendo o fato típico, havendo a tipicidade, é um indício que tem havido crime. É um indício. Por quê? Porque é necessário verificar depois, no segundo substrato, se não tem nenhuma excludente, nenhuma causa que vai absolver. Se ele não praticou o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de um direito. Então, você tem que verificar. É apenas um indício, uma fumaça de que tenha havido crime. E isso é bem processual, porque se o sujeito matou alguém, aí ele vai ter o ônus de provar que ele praticou o fato em legítima defesa. O ônus da prova em relação à legítima defesa, no processo penal, e aí é processo penal, cabe à defesa. Porque o fato é que ele matou alguém. Mas vamos falar ainda sobre a teoria da indiciariedade. Tipo penal, tipicidade e adequação típica. Tipo penal é a descrição das condutas humanas delituosas criado pela lei penal como forma de garantia do direito de liberdade. O legislador penal, por uma técnica legislativa, ele trouxe, através do Código Penal, os modelos de conduta. Então, ele vai lá e descreve. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 200, 300. Então, cada dispositivo penal é um molde, onde vai se colocar descrições de condutas, descrições de crimes,
Podem ter também descrições de condutas permitidas, condutas que são justificadas, de explicações acerca da norma, através do tipo penal. Então, cada artigo do Código Penal é chamado de tipo penal. É o tipo penal de crime. A tipicidade é diferente do tipo penal. O que é a tipicidade? É a correspondência formal entre o fato humano e o que está descrito no tipo. Você, então, analisa se há uma correspondência entre o que foi praticado e o que está descrito na norma. Se o que foi praticado está descrito na norma, ganha tipicidade. A tipicidade em relação à conduta. Por quê? Porque a conduta que foi praticada tem uma descrição no ordenamento jurídico penal. Adequação típica. A adequação típica analisa mais profundamente, a análise mais aprofundada do que a simples correspondência formal, averiguando primeiro se houve vontade, para depois se fazer o enquadramento. A adequação típica, ela vai além. Ela analisa todo o contexto. É como se houvesse a análise formal e a análise material, para saber o conteúdo, se não contraria nenhum princípio constitucional, se tem algum princípio que sobrevalece em relação à conduta do sujeito. Então, você vai verificar a vontade, vai verificar resultado, tipicidade, tudo nessa adequação típica. Você pega um caso em concreto e vai fazer a correspondência, a adequação típica. Se aquele caso que chegou ao seu conhecimento, ele realmente está adequado ao tipo penal. Você vai fazer a adequação típica. Uma correspondência entre o fato praticado em concreto e um tipo penal onde descreve essa conduta, esse fato. Um exemplo aqui, suicídio. O suicídio, ele não é punido. A punição ao suicídio, não. Ninguém é punido pelo fato de tentar se suicidar. Não tem no ordenamento jurídico. Então, esse fato do suicida, se o suicida tenta contra a sua vida, não logra êxito, ele não vai ser apenado em decorrência disso. Então, é um fato atípico, não tem tipicidade. Quem é punido é aquele que instiga, induz alguém ao suicídio. Induzir, instigar, auxiliar ao suicídio é o crime. Eu induzi alguém ao suicídio. Essa pessoa foi e pulou do quarto andar de um prédio. Eu fiquei olhando, essa pessoa pulou, e eu olho e ela diz: ei, nem morri. Morri não. Tu tá lesionado? Tô aqui só umas escoriações. Acho que lesão leve, não quebrei nada. Legal. Eu cometi um crime por ter induzido essa pessoa ao suicídio e ela tentou se suicidar. Olha aqui o texto do artigo 122 para você me dizer se houve adequação típica a esse exemplo ou não. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que eu faça. Até aí, ó, massa, ok. Eu fiz isso, eu induzi alguém a suicidar-se. Eu induzi. A tipicidade, para ela existir, essa adequação típica, tem que ser tanto no preceito primário quanto no preceito secundário. Preceito primário, descrição da conduta. Preceito secundário, culminação da pena. Vamos ver o que é que diz a culminação da pena. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Se o suicídio se consuma, não foi o caso. Ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza
grave. Foi isso que aconteceu? Foi não. A lesão resultante foi leve, não foi grave. Portanto, esse fato de eu ter induzido alguém ao suicídio, e essa pessoa foi lá, pulou, mas apenas se lesionou, lesão leve, não foi grave, esse fato que eu pratiquei, ele é atípico. Não tem tipicidade, porque não existe correspondência do que eu fiz ao ordenamento jurídico penal. Professor, mas ficou tão parecido, não dava para empurrar, não, para fazer esse sujeito ser punido por esse crime? Se você fizer isso, quem está cometendo o crime é você, pelo abuso. Como você vai impor uma sanção a alguém que não praticou o crime? Como você vai tirar um direito de alguém, principalmente um direito como é o da liberdade, restringindo a pessoa? Aí quem comete o crime é você mesmo. Um exemplo, outro exemplo para você. Um desafio. Vou lançar aqui um desafio. Imagine que o policial militar fez uma abordagem e dessa abordagem o policial, ele pega de dentro do bolso da bermuda do indivíduo os documentos dele. O policial, ele retira o documento, visualiza e desconfia da identidade. Desconfiou. Rapaz, essa tua identidade aqui, diz aí o nome da tua mãe, diz o nome do teu pai, qual o número da tua identidade. O sujeito começa a errar. Olha, eu tenho desconfiança. O outro levar para a delegacia, chamar a perícia técnica para atestar se essa identidade é verdadeira ou falsa. A perícia técnica chega na delegacia e há uma constatação ali provisória de que a identidade é falsa. Identidade falsa. Então, o policial que fez essa abordagem localizou uma identidade falsa a esse indivíduo que foi conduzido à delegacia. E agora, você, como autoridade policial de plantão que recebeu essa ocorrência, você vai autuar esse indivíduo por que crime? Qual crime ele cometeu? Eu trouxe aí algumas possibilidades que extraí em pesquisa do Código Penal. Os mais próximos, os mais parecidos, são esses. Então, vamos ver. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Pronto, professor! Precisa mais nem ir para o resto. Tá aí, ó. Falsificar documento público. O documento não é falso? É. Agora, falsificar documento público. O crime é de quem? O crime é do policial? O crime é do delegado? O crime é da vítima? O crime é de quem? O crime é do autor. Ai, do autor? O autor que pratica a conduta? Sim. E o que é a conduta? Conduta é vontade, finalidade, consciência e a exteriorização. Então, como é que a gente faz? Será que não era bom perguntar para ele? Vamos lá, então. Meu amigo, o senhor falsificou esse documento? Não, doutor. Não, doutora. Eu não falsifiquei, não. Eu estou desempregado, eu já sou egresso do sistema prisional, sabe como é? Poucas oportunidades de emprego. Se puxassem a minha ficha com a identidade verdadeira, iam saber que eu sou ex-presidiário, não iam me dar emprego. Então, eu fui na Praça da Lagoinha e consegui essa identidade para mim. Ah, então não foi o senhor que falsificou. Não, comprei lá, comprei na Lagoinha. Ah, tá certo. Então, vamos instaurar um inquérito policial para apurar a falsificação de documentos
que estão acontecendo lá na Praça da Lagoinha. Ok, é outro fato. Mas 297 para imputar essa conduta aí ao sujeito, você não conseguiu. Não dá. Não empurra, porque não dá. Tem que ser como uma luva, é uma justa posição, é uma aglutinação, um enquadramento perfeito. Se não for, foge ao princípio da legalidade, que diz que tem que haver uma definição. Vamos então para o artigo 307. Vamos ver se ele nos seduz mais. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outra. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Ah, agora chegou. Agora a gente prende o homem. Atribuir-se falsa identidade. Certo, me diga uma coisa. Amigo, vamos perguntar logo a ele. Você se atribuiu falsa identidade? Não, de forma alguma. Como assim não? Policial, ele não disse que ele era o fulano, não, que está aqui nessa identidade? Deixa eu pensar aqui. Não, doutor. Eu disse não, doutora. Ele pegou, eu que busquei lá na bermuda dele, e na hora que eu fiz as perguntas, ele errou tudo, não atribuiu essa identidade aí a ele, não. Logo ele disse que era falsa mesmo, que ele tinha realmente comprado lá na Lagoinha. Então, ele não se atribuiu a essa identidade? Não. Então, não dá. Não dá. Ele não se atribuiu. Eu sou fulano, tá aqui minha identidade. Ele fez isso? Não fez. Eu que busquei lá na bermuda dele. Então, vamos aqui, porque esse 307 não colou. Última possibilidade aqui, senão tem que mandar o homem embora. Vamos aqui pegar o termo dele, ouvir e mandar embora. Vamos lá, 308, usar, pronto. Achamos, usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Será que vai dar para fazer essa adequação típica pelo 308 dessa situação? Vamos aqui entender. Meu amigo, mais uma vez vou lhe perguntar, você usou esse documento? Sim ou não? Não, doutor, eu peguei na Lagoinha, estava na minha bicicleta, botei no bolso, estava indo, quando fui abordado. Eu ia futuro, apresentar esse documento, usar esse documento para eu conseguir um emprego lá numa construção. Era isso que eu ia fazer. Alguém pode punir outro por fatos futuros que ele ainda vai cometer? Não pode. Atualidade. O fato tem que ser concreto. Ele tem que ter praticado. Não um fato que ele ainda vai fazer. Ele usou esse documento? Não usou o documento. Ele estava de posse de um documento falso. Professor, e o senhor quer me dizer que posse de documento falso não é crime, não? Não. Se você tiver com vários espelhos de identidade, o que é o espelho? É o documento original que você, o estelionatário, vai utilizar ali para colocar as informações que ele quiser, para falsear. Aí são os espelhos. Se você tiver na posse desses instrumentos, que são os petrechos para falsificação, aí é um crime. Mas a posse de um documento falso, portar documento falso, não é crime. Por que não é crime? Porque o legislador esqueceu de descrever essa conduta no texto penal. Ou esqueceu ou não quis. Mas posse de documento falso não é crime. E aí eu já
pesquisei, já procurei, já fui em tudo que é Código Penal e não tem essa conduta. Garanto a você que você não encontra. Não existe posse de documento. A conduta é atípica. Vai ter que liberar o cidadão. Tem que liberar. Ouve ele, pega as declarações, instaura o inquérito policial para buscar lá os falsificadores do documento público que estão lá na Praça da Lagoinha. Vocês gostaram, né, da abordagem? Muito bem. Estão aí comentando a abordagem. Policial aí fazendo uma pirueta, uma acrobacia aí. É a polícia. Creio eu que seja lá do Pará. Pelo amor de Deus, quebrou o menino. Favorecimento de prostituição, casa de prostituição, rufianismo. Várias condutas ao redor de quê? Da prostituição. Mas prostituição, o fato da pessoa se prostituir é um crime? Não. Somente o fato de alguém se prostituir não constitui crime. É um fato atípico. O fato é atípico. Não constitui crime eu me prostituir, eu vender meu corpo. Quais são os crimes que são punidos? Os crimes que estão ao redor. Favorecimento da prostituição, casa de prostituição, rufianismo. Favorecimento da prostituição, artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição. Ou outra forma de exploração sexual. Facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Casa de prostituição, artigo 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Rufianismo, artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Crimes que estão ao redor, mas não há no texto legal nenhum crime que descreva a prática da prostituição. Eu me prostituí como crime. Aí no slide, uma ex-professora do curso de Direito, Cláudia de Marchi, 34 anos à época, se tornou acompanhante de alto luxo em Brasília, após perder o emprego em uma faculdade e abandonar a carreira de 11 anos como advogada. Terrível. Mas serve aí como um exemplo de que esse fato é crime? Não é crime, é um fato atípico porque o legislador não o descreveu como crime. Crime, fatos que estão ao redor. Eu estou lá precisando de dinheiro e alguém me diz que, rapaz, tu não tem umas joias? Eu tenho joias da vovó. Cara, vai lá na Caixa Econômica e bota no penhor. Aí tu vai ter o dinheiro, vai resolver o que tu tem que resolver e depois de um tempo tu vai lá e recebe de volta. Ai, que massa! Vou fazer isso então. Fiz isso, peguei as joias da vovó, fui lá na Caixa Econômica e recebi o dinheiro. Essas joias deixaram de ser minhas? Não, continuam minhas. As joias da vovó, de herança, estão lá na Caixa, porque eu contratei, eu fiz um contrato com a Caixa, que ela vai me dar um certo valor e depois eu vou lá e recupero. Pago o quanto foi acordado. Depois de um tempo, gostei de ir na Caixa Econômica, fiz amizade com o gerente, conversando com o gerente, e em determinado momento o gerente
Foi chamado, eu estava na mesa dele, na sala dele, aproveitei o descuido, abri a gaveta e tirei as joias da vovó e fui embora. Que crime é esse? Professor, é furto. Furto? O que diz o furto? Artigo 155. Subtrair coisa alheia a móvel. Coisa alheia. A coisa não é alheia. A coisa é minha. A coisa é minha. Não deixou de ser minha. Vejam que você não encontrou tipicidade em relação ao artigo 155. Ah, professor, quer dizer que não é crime, não? É crime, mas não de 155. Por quê? Porque o enquadramento tem que ser perfeito, é uma luva, é um encaixe. A tipicidade constitui um encaixe entre a conduta praticada e o tipo penal. Olha o artigo 346, que resolve o fato. Mútuo ignoratício e depositário judicial. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Eu tirei, subtraí, tirei coisa própria que estava lá em detrimento de um acordo, de uma convenção, de um contrato. Então, o crime é do artigo 346 e não do artigo 155 do Código Penal. Categorias do tipo. Ah, professor, o tipo tem categorias? Tem. Quais são elas? Os tipos penais incriminadores ou legais e os tipos penais permissivos ou justificadores. E tem também os tipos penais, os explicativos. Não estão aí, mas existem também os tipos explicativos. Tipos incriminadores ou legais são os tipos penais propriamente ditos, consistentes na definição da conduta criminosa. Estão previstos na parte especial do Código Penal e na legislação extravagante. Não há tipos incriminadores na parte geral. Então, os tipos penais incriminadores são aqueles que descrevem a conduta criminosa e, em seguida, a combinação de pena, o quanto de pena, entre o mínimo e o máximo. Então, esses são chamados, é uma categoria de tipos incriminadores, também ditos legais. Todos. Não tem nenhum na parte geral. Parte geral que vai do artigo 1º ao 120, que é alvo aqui do nosso semestre, não tem nenhum tipo penal incriminador. Estão a partir do artigo 121 do Código. E espalhados nas leis extravagantes ou ditas especiais. Tipos permissivos ou justificadores. São os que contêm a descrição legal da conduta permitida. Isto é, as situações em que a lei considera lícito o cometimento de um fato típico. São as causas de exclusão da ilicitude do artigo 23 do Código Penal. Então, um tipo penal é dito permissivo, justificante, aquele em que o legislador vem e absolve, diz que não é crime se o fato for praticado sob uma dessas causas, como o artigo 23, a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. São tipos penais permissivos, são tipos penais que vão permitir, justificar uma conduta. Tem os tipos penais que são explicativos, como o artigo do 327, salvo engano, que fala, que define o que é funcionário público. Vai lá só um tipo penal para descrever o que é funcionário público. Assim como no artigo 150, em um dos seus parágrafos, vai descrever o que é casa. Foi tão importante ao legislador dizer o que realmente deve se entender como casa, que ele foi lá e descreveu, definiu. Então, é um tipo penal explicativo. A estrutura do tipo penal. Estrutura do tipo penal, do tipo legal. Tipo penal, o tipo legal. Tipo penal, normalmente, vem nessa estrutura.
mas fundamentalmente sempre tem um núcleo. O que é núcleo, professor? O que é o núcleo do tipo? Núcleo do tipo é o verbo. O verbo que expressa a ação ou omissão sem a qual o crime não ocorreria. Então, sempre haverá um verbo, um núcleo do tipo. Núcleo é o verbo que descreve a conduta proibida pela lei penal. O verbo tem a finalidade de evidenciar a ação que se procura evitar ou impor. Nessa estrutura, além de haver verbo, olha aqui o artigo 33 da Lei Antidrogas. A quantidade de verbos: 18. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, fornecer. Olha a quantidade de verbos. Onde o sujeito se virar, se estiver com droga, ele está enquadrado. Crime multinuclear, que tem mais de um verbo. Crime multinuclear, tem essa denominação. E aí, além do núcleo, do verbo, você pode ter na estrutura do tipo penal, na descrição, você pode ter outros elementos. Elementos objetivos, subjetivos, normativos. E aí eu vou, no próximo slide, trazer o que é cada um. Mas olha, observe aqui no artigo 33, que ele acaba os verbos, e aí vem entra a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, todas essas palavras são elementos que o legislador está colocando no tipo penal. Para o quê? Para apresentar esse tipo penal, para ter uma descrição perfeita em relação ao intérprete. Além disso, nós podemos ter circunstâncias somente para as figuras qualificadas ou privilegiadas. Vamos aqui entender essa estrutura do tipo penal em seus elementos. Elementos objetivos ou descritivos têm como finalidade descrever a ação, o objeto, as circunstâncias externas do fato e a pessoa do autor. Servem para explicar ou detalhar os elementos objetivos. São aspectos materiais, físicos ou objetivos da conduta. Exemplo: noite, repouso noturno, drogas. É um elemento o quê? Objetivo. Elemento subjetivo. Diz respeito à vontade do agente, o dolo, concernentes ao estado anímico ou psicológico do agente. Exemplos: com fins libidinosos, com o fim de, com o intuito de, em proveito próprio ou alheio. Lá no artigo 33, gratuitamente, entregar gratuitamente a droga, é um elemento subjetivo. Elementos normativos. Para a sua efetiva compreensão, necessitam de uma valoração por parte do intérprete. Exemplos: indevidamente, sem justa causa. Lá no artigo 33, autorização, sem autorização. Então, é elemento normativo. Preciso o quê? Uma compreensão, uma valoração do intérprete sobre esse elemento. Adequação típica. Como se dá essa adequação típica? Adequação típica de subordinação imediata ou direta. O autor realiza a conduta prevista no tipo penal. Essa classificação, ela se dá em adequação típica de subordinação imediata ou direta e a mediata ou indireta. A imediata ou direta é quando essa adequação ela consegue ser
exata. O que o sujeito praticou foi exatamente o que está descrito no tipo penal. Então, ela é de subordinação imediata ou direta. Subtrair um aparelho celular, está lá o artigo 155. Subtrair para si ou para outro coisa ali móvel, adequação típica de subordinação imediata ou direta. Não tem dúvida. A adequação típica de subordinação imediata, ou por extensão, ou por ampliação. Você não consegue, com a descrição da conduta, com a descrição no texto legal, adequar o fato que aconteceu. Você vai precisar de outra norma, de uma extensão de outro dispositivo legal para fazer com que haja o entendimento, a adequação em relação ao que foi realizado. O enquadramento, fato-norma, não ocorre diretamente, exigindo-se o recurso a uma norma de extensão para haver subsunção total entre fato concreto e lei penal. Exemplo, tentativa, ampliação temporal e participação, ampliação espacial. Olha esse exemplo. O sujeito, alguém quer matá-lo, dá uma facada nele. Morreu? Não. Se não morreu, mas a pessoa quis matar, você tem lá o artigo 121 do Código Penal. O artigo 121, matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Bom, mas essa pessoa não morreu. Se essa pessoa não morreu, o fato não é essa descrição. O 121 do Código Penal não vai servir. Por quê? Porque ali é matar alguém. O sujeito não morreu. Então não é matar alguém. É a tentativa de homicídio. E onde é que está essa tentativa, essa tal da tentativa? A tentativa está no artigo 14, inciso 2. Diz-se o crime, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ô, rapaz, chegou. Chegou um convidado. Oi? Tá certo. Tu vai ficar aqui comigo até o final da aula? Tá bom. Dá um oi, pessoal. Oi. E aí, galerinha do Instagram? E aí, galerinha do Instagram? Curte, dá um like. Curte, dá um like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Toca o sininho. Toca o sininho. Tá bom. Vamos aqui, nós. É necessário, então, uma extensão, uma ampliação, já que o artigo 121 do Código Penal não comporta essa forma tentada, só tem lá a forma consumada. Você vai ter que recorrer a essa extensão que está prevista no artigo 14. E aí a pena é diminuída. O crime tentado, ele acaba sendo diminuído na forma do artigo 14, inciso 2, parágrafo 1º. Quando o sujeito, eu mandei matar, eu mandei a pessoa matar, o indivíduo foi lá e matou. Essa pessoa que matou, essa pessoa que esfaqueou, ela pratica o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. E eu? Eu matei alguém? Não, matei não. Quem matou foi o outro. Eu mandei, mas não fui eu que matei, não. Quem matou foi aquele que esfaqueou. Eu só disse que era para matar, mas não matei, não esfaqueei. Então, o artigo 121 do Código Penal não comporta a situação, a atitude desse, que mandou matar. Mas ele não matou. Ele mandou. Quem matou foi o outro. Que extensão é essa? A extensão do artigo 29 do Código Penal, que fala do concurso de pessoas ou de agentes. Vai ampliar esse entendimento. No artigo 29, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Tá bom, você vai lá? Não.
né? Não, porque eu tô sozinha. Tá bom. Depois fica aqui que já já a gente vai, tá? O sujeito vai ter a ampliação da sua conduta relativa a matar alguém, ele só vai ser responsabilizado em detrimento da norma do artigo 29, que traz essa ampliação. Concurso de agentes de pessoas e também a tentativa ainda será alvo de estudos. Mas vejam que o tipo penal ele pode fazer uma extensão, uma adequação típica em relação às suas descrições. E principalmente a gente utiliza o artigo 14, forma tentada, e o concurso de pessoas do artigo 29. Se não fosse assim, haja letra da lei, haja o Código Penal ser enchido de cada crime, forma tentada, tantos anos. Concurso de pessoas, pena de tantos anos. Aí era sem fim essa lei penal. Foi uma técnica legislativa utilizada justamente para enxugar o Código Penal. Aí traz normas de extensão ou de ampliação ao entendimento. E aí tinha prometido, quando falei da função indiciária do tipo penal, falar da teoria da indiciariedade, ou da ratio cognoscendi. O fato típico, ele é um indício de que tenha havido crime, mas é necessário você perquirir, pesquisar e além, ir para o segundo substrato, que são as causas de exclusão da ilicitude. E depois, as causas de culpabilidade. Diz a doutrina, na relação entre tipicidade e ilicitude, para esta teoria, a existência do fato típico gera uma presunção relativa de que é também ilícito. Não há, ao contrário do que sustenta a teoria da autonomia, uma absoluta independência entre esses dois substratos, mas uma relativa dependência. Conclusão: o fato típico desperta indícios de ilicitude, apesar de permanecer íntegro quando excluída a antijuridicidade do comportamento. Quando João mata Antônio, temos um fato típico, indícios de ilicitude da conduta. Comprovada a legítima defesa, exclui-se a antijuridicidade do fato, que, no entanto, permanece típico. Então, necessidade de perquirir, investigar, substrato, o outro substrato e o terceiro substrato. Os três substratos dessa teoria tripartite do crime, um conceito analítico. Vamos aqui para o estudo relativo ao segundo substrato do crime, que são as causas de exclusão da ilicitude, ou antijuridicidade. Vamos começar a estudar legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Causas que são chamadas de discriminantes justificantes. Vamos aqui à apresentação através do slide de número 17. Vamos aqui para o slide de número 17, analisando as causas de exclusão da ilicitude. Esse slide, sempre começo por ele, quando do estudo da teoria do crime, analisando aí o fato típico, antijurídico e culpável. E aí a gente vai entender agora esse segundo substrato da ilicitude, ou antijuridicidade, que tem aí os 4 elementos. Vamos entender, compreender e analisar todas as teorias acerca do segundo substrato.
Antijuridicidade ou ilicitude. As causas justificantes, também nomeadas como causas excludentes da criminalidade, causas excludentes da antijuridicidade, causas excludentes da ilicitude, eximentes ou discriminantes. São tipos permissivos, normas permissivas, previstas pelo direito com a finalidade de excluir a antijuridicidade de fatos típicos. Professor, o senhor pega um dicionário e fica buscando esses significados, esses sinônimos? Juro para você que não. Mas eu busco em relação à doutrina, os doutrinadores. Aí eu vou pincelando, vou trazendo, para você não ser pego de surpresa, de alguém vir e você saber o conteúdo, mas te perguntar o que você entende sobre as eximentes. E aí você, eximentes, perdeu a questão, sabendo exatamente todo o conteúdo. Então, é necessário você ter também, e isso é o estudo repetitivo, é sempre estar lidando com a matéria, para saber esses outros sinônimos, que vez por outra é assim que se pergunta em alguma prova de concurso. Uma prova oral, e aí para você não ser pego de surpresa, tem que também conhecer e saber os sinônimos. As causas excludentes da ilicitude ou da criminalidade estão no artigo 23. O que é que diz o artigo 23? Não há crime. Não há crime. Está dizendo que não tem crime. Se você praticou o fato, esse fato não é um crime. Bem claro. Só repetir muitas vezes, porque para você saber, entender que se o sujeito praticou o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular de um direito, não há crime. Se não cometeu crime, se isso não é crime, não pode ser preso, não pode ser punido. Então, às vezes a pessoa pega e diz, o delegado viu que era legítima defesa e autuou em flagrante o indivíduo. Como é que eu vejo que é em legítima defesa todos os requisitos legais da legítima defesa? Eu, delegado de polícia, recebo uma ocorrência. E aí todos os elementos da legítima defesa eu verifiquei. E autuo em flagrante e prendo a pessoa que agiu em legítima defesa? Não pode. O artigo 23, ele é claro. Não há crime. Estou inventando? Não, é o texto da lei que está dizendo que não há crime. Se não há crime, ninguém pode ser preso por um fato que não constitui crime. Se eu pratiquei o fato em legítima defesa, não devo ser punido, incriminado. Não tem como. E aí eu vou trazer aqui para vocês um paralelo em relação ao Código Civil. Só botar esse rapazinho aqui. Fica ali na sala. Papai vai já, viu? Pronto, voltei, estou voltando. Acionei a babá chamada celular. O menino agora está morto de feliz, com o celular na mão, vendo Luizinho e Franzinha. Excelentes babás em horas como essa. É porque hoje aqui no condomínio está tendo Halloween. Aí a festa do Halloween. E as crianças todas estão lá. E aí ele já estava com a fantasia e aconteceu alguma coisa que eu vou descobrir depois, que ele não se inteirou lá com o pessoal. Mas depois eu vejo e digo para vocês também o que aconteceu. Vamos lá.
fazer aqui um paralelo do Código Penal ao Código Civil, ao Código de Processo Penal. Para quê? Para você ter uma amplidão em relação às consequências do Instituto das Excludentes de Ilicitude. E tema agora da legítima defesa. Responsabilidade civil, Código Civil Brasileiro, artigo 188. Não constituem atos ilícitos. Professor, o senhor está só repetindo as coisas hoje. Você vai repetir de novo isso? Vou. Não constituem atos ilícitos. Ou seja, esses atos são lícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente, que corresponde ao estado de necessidade. Então, o Código Civil está te dizendo que a legítima defesa não é um ato ilícito, ou seja, legítima defesa é um ato lícito, lícito no direito penal e lícito no direito civil. Professor, se é lícito no direito civil, o senhor quer me dizer, então, que se eu praticar um fato em legítima defesa, eu não tenho que indenizar ninguém? Tem não. Posso matar? Pode. Quer dizer que eu vou matar a pessoa, que ela me agrediu injustamente, e aí eu agi em legítima defesa, não tenho que indenizar a família, ninguém. E se for o policial? Se o policial matar em legítima defesa, o Estado não tem que indenizar ninguém. Por quê? Porque a legítima defesa é um ato lícito. Onde é que está isso? Artigo 188 do Código Civil. E no artigo 65 do Código de Processo Penal, diz o seguinte: da ação civil no Código de Processo Penal, artigo 65. Faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Então, se houve o processo criminal e o sujeito foi absolvido em detrimento do fato que ele praticou ter sido em legítima defesa, faz coisa julgada nocível. Não tem mais que estar lá nocível com uma ação de indenização. Não vai caber, não. Se foi julgado uma sentença penal que absolveu por conta de reconhecer a legítima defesa, coisa julgada nocível, não tem mais que discutir lá, não. É por isso que a família da vítima está lá com a foto do sujeito. Nunca quiseram nada com o indivíduo. Tinham horror a ele. Mas no dia lá do julgamento estão com foto, estão com bandeira, justiça. Por que tudo isso? Indenização. Principalmente quando o agente é um servidor público, é um policial. Se o policial for condenado pela morte de um indivíduo, ele que estando em serviço, quando estava em serviço, é o Estado quem tem que indenizar, não é ele, a pessoa dele. O Estado depois vai regressivamente contra ele. Mas quem tem que indenizar é o Estado. Por quê? Porque um agente da segurança pública matou um cidadão. E aí? Indenização. É um efeito. Além do sujeito vir a responder criminalmente, ser condenado pela morte, por homicídio, o Estado vai ter que indenizar dentro dessa ação civil. Mas se for legítima defesa, se inocentar, se absolver, faz coisa julgada no civil também. Não tem mais que ser discutido porque o ato é lícito. É lícito o ato. Na sentença, no Código de Processo Penal, o artigo 386, diz o seguinte: trouxe aqui o Código de Processo Penal para mostrar para você.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Entre eles, artigo 23 do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Então, o juiz, na sentença, quando estiver lá proferindo a sentença, ele vai absolver o réu e mencionar que está absolvendo por força da legítima defesa. Vai descrever. Professor, entendi. Então, a legítima defesa é um ato lícito, é lícito no civil, é lícito no penal, não dá direito à pessoa o autor ter que indenizar, porque já que ele exerceu um direito, que era um ato lícito, não tem que indenizar. Perfeito, ótimo. Agora, e o que é mesmo essa legítima defesa? No que constitui ela? A legítima defesa, você nem precisa muito estar atrás de doutrinadores para o conceito. Os doutrinadores não perdem muito tempo falando o que é legítima defesa. Sabe por quê? Porque quem fez isso foi o legislador. O legislador veio e, para que ninguém tenha dúvida do que realmente seja legítima defesa, ele descreveu, ele limitou a legítima defesa. Então, faz uma limitação. A legítima defesa é isso daqui. Tá, mas é isso daqui? Mas e se eu botar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para o lado, um pouquinho... Não, não pode. É no limite do que o legislador descreveu. Pelo excesso, você responde. Se não está na limitação que o legislador te pôs, você está cometendo crime. Professor, mas se eu for tudo e dentro do que o legislador botou como legítima defesa, é legítima defesa? Claro. Basta que você tenha agido da forma que o legislador pontuou no artigo 25 do Código Penal. Precisa de mais nada, basta isso. Então vamos a ela. Vamos. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Pronto, basta isso. Professor, só isso? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos identificar todos esses elementos. O que é uma injusta agressão, o que é uso moderado, o que são meios necessários, o que é atual ou iminente, o que é esse direito próprio de terceiros. A gente destrincha esse conceito da legítima defesa, estudando cada um desses requisitos. Tá certo, professor, entendi então. A gente vai estudar aí cada elemento. Mas por que mesmo que a legítima defesa é permitida? Eu só não entendi isso. Por que que o Estado permite a pessoa se defender? Bom, o Estado permite a pessoa se defender porque o Estado ele não consegue nos defender a todos, a toda hora. Então, o Estado passa para você essa possibilidade. Diz assim, se defenda, não morra. Se defenda, não seja estuprado. Se defenda, não deixe levar no seu patrimônio. É isso que o Estado faz. Porque o Estado não consegue nos defender, então passa a você esse direito. E, ao mesmo tempo, não pode ser um direito e crime. Como é que o Estado te dá o direito de se defender e você se defendeu e agora você está respondendo por crime? Não. São causas que excluem a antijuridicidade, que excluem essa contradição, esse crime. É uma causa que vai justificar, absolver a conduta.
já que o Estado te permitiu agir. No parágrafo único, que foi estabelecido em 2019, 24 de dezembro de 2019, pela Lei 13.964, muito estardalhaço, o policial vai poder abater o indivíduo que estiver lá no morro com um fuzil. Não aconteceu nada disso. Nada disso aconteceu. Muito fuá, muita fumaça e para nada. O que houve de inovação no texto legal nada mais é do que um exemplo da possibilidade de legítima defesa, ou seja, já existia, mas o legislador veio e trouxe um exemplo, através aí do parágrafo único do artigo 25, inserido em 2019. Olha o que ele diz. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. É só um exemplo. Nada mais que isso. Então, com os requisitos, com a limitação da legítima defesa, se o agente de segurança atuar em legítima defesa em razão da agressão a uma vítima mantida como refém, ele vai ter agido em legítima defesa. Só um exemplo. Que já era dado, sem a necessidade do legislador vir e inserir esse parágrafo único que não acrescentou em nada. Porque o indivíduo que está lá com um fuzil dentro da favela, dentro do morro, ele não pode ser abatido, a não ser que ele esteja naquele momento atirando contra alguém, colocando naquele momento a vida de outro em risco, mas atirando. Mas só o fato dele estar portando uma arma, e aqui nenhuma conotação política, só a técnica legal, a técnica legislativa, para dizer que não houve alteração na lei para que houvesse a lei do abatimento, de abater um indivíduo que tivesse com um fuzil com arma de grosso calibre em morro, como se pensou que poderia haver essa alteração, mas não houve, não é permitido. Algumas cartazes aqui, que é campanha, muito campanha de desarmamento, de armamento, e aí vem, para se vender mais armas, o marketing de que você tem que se defender. A polícia pode demorar até 30 minutos para atender uma ligação do 190. Bem mais. Um invasor leva apenas para entrar na sua casa. Fique vivo enquanto espera a ajuda. Defenda-se. Esteja em legítima defesa. O Estado não me protege. Exijo liberdade de legítima defesa. Você mesmo vai se defender. Em princípio, todos os direitos são suscetíveis de legítima defesa, tais como a vida, a liberdade, a integridade física, o patrimônio, a honra, bastando que esteja tutelado pela ordem jurídica. Então, todos os bens jurídicos são possíveis de serem defendidos através da legítima defesa. Se alguém está injustamente lhe agredindo ou agredindo a um terceiro, você pode intervir, reagir e através da legítima defesa, não ter o bem agredido, em detrimento dessa injusta agressão. Então, não é apenas para a vida ou para o patrimônio que serve a legítima defesa, todos os bens jurídicos protegidos são possíveis de serem, sim, protegidos através do Instituto da Legítima Defesa. Lá do artigo 25, agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro,
repulsa com meios necessários, uso moderado de tais meios, conhecimento da situação justificante. Vamos analisar cada um desses elementos para saber se o fato que chegar ao seu conhecimento, se ali está com o Instituto da Legítima Defesa ou não. Eduardo está perguntando se na legítima defesa da honra também é protegida pela legítima defesa. Agressão injusta. O que vem a ser uma agressão injusta? E no texto legal não está dizendo de um crime, não. Atentai. Não está dizendo que eu só posso me defender se for de um crime. Um crime está sendo praticado contra mim. Não, não precisa. É qualquer agressão. Se eu estou sendo agredido injustamente, pode ser de crime ou pode ser de outra conduta. É uma conduta humana contrária ao direito que ataca bens jurídicos, seja por ação ou omissão, independente da consciência do agressor. Eu vou me defender contra uma injusta agressão. Tá aí o rapaz pedalando, praticando seu esporte, e aí vem um manifestante para impedi-lo de prosseguir. O que ele faz? Ele vai se defender. Como é que ele vai se defender? Por favor, com licença, obrigado, não dá. Olha o que ele fez na hora. Deu um murro, deu um soco. É justo? Foi uma injusta agressão? Ele provocou? Não, ele não provocou. Mas foi um ato de agressão. Foi um ato de agressão injusta. A pessoa querer que ele parasse nesse momento da competição. E quando você vai se defender, conduta humana, você se defende contra a conduta humana. Ah, um cachorro feroz está vindo contra você. Aí você vai se defender, vai jogar um pau, vai dar um tiro, seja lá como você vai se defender para se livrar desse Rottweiler que está te atacando. Você age em estado de necessidade, porque você vai debelar um perigo. E aí, estado de necessidade, nós vamos estudar ainda. Mas se esse cachorro tiver sido colocado contra você, como um instrumento de ataque de alguém contra você, quando você atira, joga um pau no cachorro, você está em legítima defesa, que é uma agressão injusta. O cachorro é só a arma, o instrumento de ataque. Mas, em regra, é contra a conduta humana. A pessoa que vai e aceita um duelo. Eu quero te pegar, quero te encontrar ali na saída da Unifor, na porta da Unifor. Eu vou quebrar a tua cara. Aí você pega e aceita e vai. Você, na hora que eu chegar lá para te esmurrar, aí você pega uma faca, pega uma arma, pega qualquer coisa para me atingir. Você pode alegar legítima defesa? Seu ato não é legítimo. O Estado te deu essa possibilidade de você se defender. Por quê? Porque o Estado não estava presente. A partir do momento que você tem tempo para procurar o Estado, para pedir providência ao Estado, para ligar para o 190, para que venham atrás de resolver uma situação, você não vai poder alegar legítima defesa. Porque não é legítimo. Você quis foi brigar. Você quis foi o duelo. Você foi até lá. Ó, a gente conta até 3 e se vira. E o que eu faço se eu atirar e matar você? É como eu falei, se vira. Bandido ladrão. Quando tem lá o ladrão que para o teu carro com arma, e aí você está aqui no seu carro dirigindo, passe por cima. Como é, professor? Passe por cima. Se um ladrão tiver lá com a arma mandando você parar,
Se você tiver possibilidade de agir, passar por cima dele, faça. Professor, mas se eu matar, legítima defesa. Se eu lesionar, legítima defesa. Não acontece nada contra você. Você se defendeu contra uma agressão injusta. Sabe-se lá o que ele ia fazer. Se ele ia só levar o seu carro, seus pertences. Você não iria lhe matar numa situação dessa. Professor, mas todo mundo não diz que não se deve reagir? Claro. Não se deve reagir. Mas se você tiver condição de reagir, não ouse. Não ouse não agir. Haja. Passe por cima. Se tiver uma arma, atire. Mas você é que não deve suportar agressões injustas contra você. Você não é uma ovelha para estar suportando os lobos virem contra você, tirarem seu patrimônio, tirarem sua vida, sua liberdade. Então, reaja. A legítima defesa é uma reação. Você reage contra uma injusta agressão. Injusta agressão. Se é injusta agressão, não provoque. Se é você que está provocando a pessoa, não é legítimo, não é injusto. Ah, você provocou ela porque você estava com a arma, na hora que ela veio para cima de ti, você atira, você esfaqueia. Não, aí não, aí não. Você não pode provocar para esperar que a pessoa venha lhe agredir, para você em seguida desferir uma lesão e alegar a legítima defesa. Professor, e se for um menor? Se for um doido? É possível alegar legítima defesa? Ou eu tenho que suportar o menor, o doido, me agredir, tirar minha vida, me lesionar? Claro que você vai poder agir. Claro que vai agir em legítima defesa, mesmo contra uma agressão de uma pessoa inimputável. Uma pessoa sem discernimento, de um doido. Mas você pode alegar legítima defesa. Logicamente, cada caso é um caso, deve ser perquirido. Na questão dos doidos, você tem que tentar evitar a questão do doido, porque ele não tem discernimento. Aí você evita. Mas na legítima defesa a gente vai ver que você não precisa ser covarde. O legislador não manda você ser covarde. Está vindo teu inimigo, e aí você está aqui, e aí está vindo teu inimigo. Ah, eu vou correr para um lado, vou correr para o outro. Não diz isso. Na hora que você está aqui passando, aí vem teu desafeto, e aí ele puxa uma arma, você puxa a arma também, atira nele e mata ele. Injusta agressão. Pô, mas eu tinha visto ele, eu não podia ter fugido. O legislador não exige covardia de ninguém, fuga de ninguém. Não há essa exigência. Gabriel Marques está perguntando se é possível a legítima defesa quando o agente pratica o crime de forma omissiva. Gabriel, é possível haver uma legítima defesa em relação a uma conduta omissiva, lá na omissão imprópria, que são os garantes, os garantidores. Ah, o garante não está agindo. Aí pode haver a legítima defesa em detrimento dessa omissão do garante? Sim, é possível haver legítima defesa contra uma conduta, quer seja dolosa ou quer seja culposa, do omitente, aquele que era garantidor em relação à situação. Excelente pergunta.